Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Tadeu Ramos, eu sou professor de filosofia do IFRS Campus Rolante. Sejam bem-vindos os estudantes novos que entraram agora nessa semana pela última chamada, a terceira chamada, ou enfim, se ficou algum remanescente, está começando agora. Nós queremos desejar aí as boas-vindas a vocês. Não sei se alguém já fez isso, né, em algum encontro, mas de qualquer forma, né, esse é o nosso primeiro encontro, preciso fazer isso também para vocês. Eu sou professor de filosofia no campus desde 2017, fiquei um tempo afastado, e eu moro atualmente na cidade de Passo Fundo. Obrigado. Moro na cidade de Passo Fundo, estamos trabalhando nesse formato remoto, então estou trabalhando aqui da minha casa, tá? Alguns encaminhamentos, assim, iniciais. Eu vou pedir desculpas para os demais que já sabem disso, mas é importante para os estudantes novos, tá? Nós temos dois ambientes que vocês precisam se familiarizar. O primeiro deles é o SIGA, acredito que vocês já devem ter recebido alguma orientação nesse sentido, né? O SIGA é o lugar onde vocês vão ter os registros das notas e da frequência de vocês. E o segundo ambiente é o Moodle. Moodle é uma extensão, né, de um ambiente de aprendizagem público, né, que o IFRS utiliza. Vocês precisam fazer um primeiro ingresso, né, se cadastrar no Moodle. Não sei se vocês já foram orientados a como fazer isso. Os novos já... Sim, ontem teve uma reunião que sim. Aí foi explicado para gente. Beleza, tá. Então vocês já conseguem acessar o Moodle, já sabem como ingressar na plataforma. Aí tá ok. Com relação a isso, tá tudo ok? Sim, Tá, para mim pelo menos tá. Tá bom, Ana, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar, tá? Feita esse cadastro no Moodle, né? Todos precisam fazer um cadastro de participantes, né, do Moodle. O segundo passo é vocês acessarem as chaves dos cursos, tá? Então, como a gente teve esse primeiro encontro hoje, eu quero aproveitar também para a gente destinar uns minutinhos bem breves, né, para a gente poder encaminhar isso, certo? Eu vou pedir a gentileza, né, de algum voluntário, se puder fazer isso, entrar no Moodle, um que não tem inscrição no Moodle, né, entra lá, faz aquele primeiro acesso, procura o curso de filosofia e tenta fazer a inscrição com aquela chave. Filosofia 1, underline, 21, underline 1, tá? Eu coloquei ali no chat também, para quem ainda não fez a inscrição. No curso de filosofia 1. Vocês já devem ter visto aí, alguns colegas já estão colocando seus números de telefone. Nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Que se chama Filosofia 1, Info 1, quarta, né? Que é a aula que nós temos hoje, na quarta-feira de manhã, a princípio. Também um canal de informações. Eu vou enviar por aqui, também no grupo do WhatsApp, a chave de inscrição no Moodle. Chave de inscrição no Moodle de Filosofia 1. Filosofia 1, underline, 21, underline 1. E aí vocês vão acessar o Moodle, tá? Eu vou projetar aqui a minha tela.
Deixa eu projetar minha tela aqui. Conseguem visualizar já minha tela, pessoal? Sim. Sim, Deixa eu aumentar estamos um vendo. pouquinho aqui o zoom para vocês enxergarem. Tá? Então, esse é o curso de Filosofia 1 lá no Moodle, tá? E aí a gente já está, como vocês estão crescendo, né, nessa semana agora, vocês já, entre aspas, perderam 3 semanas, que vocês vão, obviamente, poder recuperar, né, vão poder acompanhar aí no transcorrer aí dos próximos dias, tá? Dessas 3 semanas, né, exceto essa dessa semana agora, né, a semana do dia 14 ao dia 20 de junho, nós já tivemos alguns encontros, nós já tivemos aulas, né, 3 aulas até então, essa é a 4ª aula. Para cada semana, vocês vão ter lá, tem sempre assim, nesse formato aqui, ó. Primeira semana tem um link do encontro, vai ter um vídeo e leituras dessa semana e uma tarefa, tá? E aqui tem a gravação também, né? Se vocês quiserem assistir, eu sugiro que vocês façam isso. Eu apresento um pouco da nossa rotina, como é que a gente vai trabalhar, tá? Tem o primeiro questionário, tá? Que eu não tenho certeza, não vou fazer isso agora aqui, mas eu vou deixar ele aberto ainda, mais essa semana ainda, até sexta-feira aí para vocês responderem, tá? E também a gente pode combinar um momento aí para vocês, quem precisar, entrar em contato comigo, né, que daí eu posso também disponibilizar um horário para atendimento, para perguntas, para dúvidas de vocês, tá? Então, tá aqui o questionário 1, né, tem as leituras, são textos introdutórios, tá? Tem um texto um pouco mais longo, tem um vídeo explicando um pouco sobre as origens e qual que é a atividade que a filosofia se propõe, não é um vídeo meu, né, é um professor especialista também dessa área, tá? A primeira tarefa, certo? E a gravação da aula. A segunda semana, a mesma coisa. Então, nós tivemos aula dia 2 de junho. Para essa aula foram encaminhadas essas leituras, tá? Tem 4 leituras. Aqui é um texto um pouco mais longo, aqui são textos de 1 página cada um, e aqui uma reportagem de revista, tá? Tem um vídeo falando um pouquinho sobre a questão da mitologia, né? Que foi o segundo conteúdo que a gente estudou. E a gravação do encontro, da aula do dia 2 de junho, tá? Da semana 3, semana passada, então também, né, tinha o link do encontro, um texto de leitura preparatória, né, um segundo questionário já, com algumas questões objetivas, né, para vocês responderem, se eu não me engano era isso, né, e também a gravação do encontro, tá? Para esta semana também nós temos, então, o link da aula de hoje, né, 2 textos de leitura para vocês fazerem, são 2 capítulos de livros, tá? São livros didáticos de filosofia, e também já tem um questionário que eu acho que eu ainda não liberei para vocês, ou se liberei também, depois eu vou conferir isso bem direitinho, tá? Depois da próxima semana vai ter a mesma sequência, né? Textos, questionários e aula, tá? Essa é a nossa organização. Para os que estão chegando agora, é bem importante que possam fazer, então, a leitura dos textos, né? Assistirem às aulas e responderem aos questionários. Eu vou reabrir eles, né, para aqueles que não fizeram ainda, tá? Para vocês colocarem em dia eles, certo? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui no chat. Não, não. Eu acho que era isso, então, nesse primeiro momento. Pessoal, alguma dúvida, alguma outra questão, algo que vocês gostariam de questionar agora, nesse início, ainda antes da gente começar com a aula? Para os novos, alguma pergunta, alguma orientação que vocês precisam? Prof, na verdade, eu dei uma olhada ontem, né? E eu cheguei a assistir a primeira aula que teve. Daí eu só queria saber, então, o senhor já abriu ali o primeiro questionário que ele ia fechar, no caso, hoje às 11h59, né? Eu acho que eu não reabri isso ainda, Lívia. Ana Lívia, né? Eu não reabri Tudo ele bem. ainda. Mas sim, eu vou fazer isso, né? Eu vou estender um prazo aí talvez até o início da próxima semana, né? Para deixar esse pessoal que está chegando agora aí, provavelmente até segunda-feira, tá? Para esse pessoal que está chegando, ter tempo, né? De poder ler, de poder assistir as aulas, né? De responder com mais tranquilidade, tá? Sim.
Se caso alguém também ainda não fez, teve alguns alunos que me procuraram, acho que dessa turma também, se teve alguém que não fez ainda, quer fazer, quer tirar alguma outra dúvida, também fica à vontade, né? Pode aproveitar esse espaço lá, né? Se não tinha feito ainda antes também, né? Se achava que tinha perdido, né? Pode fazer ainda, tá? A ideia é assim, a gente tem que trabalhar sempre com muita responsabilidade, vocês, né? Mas também com muita flexibilidade, né? Sempre tem algum problema que pode acontecer, né? Eu faço 15 anos que sou professor e isso sempre acontece, tá? Então, se caso alguém tiver alguma dificuldade, teve alguma dificuldade, não conseguiu concluir, não conseguiu terminar algo, pode tentar refazer de novo também, se achar que é melhor, tá? Eu não corrigi ainda, né? Até porque se eu começo a corrigir, depois eu não consigo. Parece que eu não consigo editar a nota depois, tá? Então eu não fiz a correção ainda, porque talvez eu precise fazer alguns ajustes, né, com relação à nota deles. Acho que, se não me engano, alguém perguntou antes ali. Todos eles alguns vão ter peso 1, alguns vão ter peso 2, tá? Só fiquem atentos a isso, vai ser essa a diferença. Assim, se aparecer 10 é como se fosse 1, se aparecer 20 é como se fosse 2, tá? É só uma questão, se aparecer 100, por exemplo, também é como se fosse 1, tá? Se vocês tirarem lá 95 vai ser 9,5, só dando um exemplo, tá? Ou 0,95 no caso, né? Porque a gente vai somar no final do bloco 10. Então, as atividades, todas elas vão ter peso 1 ou 2, né? Vai ter algumas atividades que vão valer mais, algumas vão valer um pouco menos, né? Mas todas elas valem 1 ou 2, tá? Esse peso, assim, essa proporção, certo? E a média sempre é 7, né? 0,7 no caso, né? O percentual é 70% de aproveitamento que você tem que ter para, né, poder ter o aproveitamento do bloco, tá? Para os novos, alguma dúvida também com relação aos blocos? Entenderam isso já, pessoal? Eu entendi já. Felipe, acho que já estava aí, né, Felipe? Eu tô desde semana passada aí. Tá, beleza. Vai ter provas ou apenas trabalho nessa matéria? João Augusto, você começou agora, né? Sim ou não? Tá começando agora, João? Não, na verdade não. Você já era aluno e está começando. Qual que era a tua situação? Eu não lembro agora se você fez a PNP no passado ou não fez, ou não teve aproveitamento. Ah, tu é da segunda chamada. Tá. João, assim, ó. Eu não vou fazer prova, tá? Todas as atividades vão ser postadas para realização de uma semana para outra. Ou vão ser questionários, tal como foi esse questionário 2, né? Essa semana também tem um questionário que, né, são questões objetivas e algumas questões dissertativas, tá? E atividades que eu vou estar disponibilizando para vocês, né? Na outra semana vai ter um fórum, vocês vão ter que redigir, né, um texto, e mais adiante vou ter produções textuais, né, atividades mais descritivas. Mas prova, sim, por exemplo, nossa próxima aula é dia 23. Dia 23 de maio, das 8h30 às 9h30, vai ter uma prova online. Não, eu não vou fazer isso, tá? Não vou fazer porque sempre tem alguma, né? Por exemplo, ontem um aluno me mandou também uma mensagem dizendo que não poderia estar hoje, né? E também, assim, a gente tem que aproveitar a plataforma, né? Essa possibilidade de fazer a qualquer momento, né? Porque esse formato remoto é um pouco isso também, né? A gente tem que criar estratégias para vocês poderem estudar e fazer as atividades à distância, né? A qualquer momento. Né? Se vocês quiserem fazer isso mais tarde, ou, enfim, de noite, ou no final de semana, essa é a possibilidade, né, do ensino remoto. Então, eu não vou fazer, tá? Não vai ter prova no sentido, assim, de tal dia, vou marcar das 8 às 9 para vocês responderem um questionário. Não vou fazer isso. Certo, João? Certo. Tá bom. Qualquer coisa, perguntem, entre em contato. Certo, pessoal? Então, podemos começar? Alguém tem alguma outra pergunta dessa natureza? Alguém levantou a mão? Diga. Só um aviso. O Vitor caiu a luz na casa dele daí. Sim. Ok.
Muito bem. Ao final do encontro, eu sempre faço um registro, isso é importante falar também para os novos, né? Eu sempre faço um registro da presença nesse encontro síncrono. Vocês têm, assim, a nossa aula, o dia de hoje, ele conta com 3 períodos, tá? Desses 3 períodos, 2 vão ser de realização das atividades e leituras, e um período é desse nosso encontro aqui, dessa nossa aula, tá? E aí, para aqueles que não fizerem esse encontro aqui, não vão ter uma presença nesse encontro síncrono, tá? Então, assim, só para vocês terem, né, a consciência de que vocês também, de certa forma, precisam criar esse hábito de estarem aqui nesse momento, para dúvidas, para perguntas, para prestar atenção nos conteúdos em aula, né? Porque vocês imaginem o seguinte, né? Se nós estivéssemos num sistema presencial, que eu acredito que a gente logo vai estar voltando, o meu logo não é semana que vem, tá, pessoal? Né? Logo, em comparação com o cenário de pandemia que a gente está vivendo, né? Acredito que a luz está chegando aí, né? Está saindo do túnel e está vindo em nossa direção, né? Então, eu acredito que esse primeiro bloco a gente vai encerrar ele, com certeza a gente vai encerrar ele remoto, né? Mas o segundo e o terceiro, eu acredito que já tem uma probabilidade, né? Se as coisas caminharem com a vacinação acelerando, a gente, né, provavelmente vai fazer presencial. E aí vocês vão ter que estar... Esse sistema dos blocos, ele vai durar durante todo o ano de 21. Então, vocês terão aula das 7h30, das 7h10, mais ou menos, às 11h20, 11h25, tá? Então, presencial, né? Então, vocês já precisam começar a se habituar com isso de novo, tá? A gente está saindo de uma realidade e vamos migrar para outra. Tá? Então, a presença aqui, ela é bem importante de cada um, certo? Muito bem, então vamos ao que viemos, propriamente, né? Que é a aula de filosofia. Deixa eu abrir aqui. Eu vou projetar minha tela. Muito bem. Então, talvez os novos vão ter que retomar as aulas anteriores para compreender um pouco da nossa, também da aula de hoje. Eu espero que já seja claro o suficiente, né, para explicar um pouco sobre o surgimento da filosofia lá na Grécia Antiga, mas é importante que os que não assistiram às aulas anteriores tenham o trabalho, né, de entrarem lá no Moodle e assistirem às aulas anteriores, tá? Vocês fazerem inscrição no Moodle, né, e assistir às demais aulas. É uma sequência de aulas, certo? E não só olhar as outras aulas passadas, mas o que é olhar as outras aulas passadas? Começar a assistir e ir até o final, né? Não é assistir um ponto aqui, daqui 10 minutos assistir mais, daqui 5 minutos assistir mais, né? Não vai dar certo, tá? A gente consegue, pelo YouTube, eu consigo visualizar a quantidade de tempo que as pessoas ficam assistindo, além de visualizar pontos em que teve mais momentos em que foi assistido. Isso quer dizer que se os vídeos têm uma duração aí de 40 minutos de aula, propriamente, né? A gente sempre faz uma introdução, que é um pouco, que não é necessariamente aula, né? De 40 minutos de aula, eu vejo que tem gente que assiste aos 5, aos 10, aos 15 e aos 20, vai fazendo pontos, assim, né? Então, eu imagino que isso não vai colaborar muito. É importante que vocês façam que vocês assistam a toda a aula, né? Até porque tem uma sequência, né? Se você pegar pontos isolados, você não vai entender. É importante que vocês assistam toda a aula. Não precisa assistir tudo de uma vez só, né? Assiste um pouco, depois volta, né? Só para dar um exemplo para vocês, né? As aulas que eu preparo, tem um conteúdo que eu não domino tanto, né? Que eu trabalho no segundo ano, que essa semana eu assisti 4 vídeos de 1 hora no YouTube para preparar um pouco da minha aula, tá? Então, a gente precisa... 4 vídeos diferentes, não foram 4 vezes o mesmo vídeo, né? Foram 4 vídeos diferentes. Então, às vezes, a gente precisa também, assim, sempre
buscar hoje essas ferramentas, né, disponíveis, todas que nós temos hoje, né, de pesquisa, de busca, e de possibilidade de assistir diferentes aulas, de diferentes conteúdos, de diferentes lugares, né, é importante que vocês comecem a ficar atentos a isso, né, essa certamente é uma ferramenta que veio muito para ficar. Bom, então, para os estudantes que já estavam aqui há mais tempo, que estão aqui desde o início, né, talvez eu seja redundante um pouco nesse início, mas eu preciso que a gente tenha esse fio condutor aí para a gente entender um pouco o nosso raciocínio, tá? Então, a gente está conhecendo as origens da filosofia, né? Lá desde o seu surgimento na Grécia Antiga, certo? E nós vimos que teve um evento muito importante, né? Teve uma pergunta muito importante, que ela é uma pergunta importante para nós até hoje, né? Que é a seguinte: o que a gente faz quando a gente não tem respostas para as nossas perguntas, né? O que a gente faz? A gente busca formas de responder a essas perguntas, né? E, ao longo do tempo, os homens e as mulheres, a humanidade de modo geral, ela sempre encontrou respostas às suas perguntas em diferentes formas de conhecimento, em diferentes formas de responder, ou respondeu essa pergunta com diferentes deu diferentes respostas a essas perguntas, tá? E do nosso ponto de vista cultural, né, das nossas origens culturais, as respostas mais grandiosas que nós tivemos, né, elas têm origem principalmente, né, nessa região, onde hoje é a Itália, a Grécia, a Turquia. Ali está o berço da nossa civilização. Ali está a origem de muitos dos componentes que constituíram a nossa sociedade ocidental, né, assumindo diferentes formas ao longo do tempo, né, mas ali está a semente, o germen de tudo aquilo muito daquilo que nós somos hoje, né. O mundo recente tem passado por muitas transformações, né, mas alguns aspectos culturais, eles são perenes, ou seja, eles duraram um tempo, né. E, sem dúvida alguma, a mitologia grega e a filosofia são duas grandes raízes da nossa cultura. Assim como a tradição judaico-cristã, assim como a cultura romana, assim como o latim para a nossa língua, né? Tem vários aspectos culturais ao longo do tempo que nos constituíram enquanto seres humanos hoje, tá? Tem um monte de palavra na língua portuguesa que deriva do latim ou do grego, né? Radicais de palavras, né? Muitos elementos culturais, né? O teatro, a política, a filosofia, o direito, todos eles têm uma influência ou dos gregos ou dos romanos. A religião no Ocidente, né? Também tem influência judaico-cristã, né? Então, assim, a gente está aqui buscando os nossos antepassados em alguns aspectos na filosofia e na mitologia. É isso que a gente está fazendo nesse começo, certo? Muito bem. Então, nas aulas passadas, a gente explorou um pouco do papel da mitologia, né, que era uma forma de conhecimento disponível na época, antes do surgimento da filosofia. A mitologia acabou? Não. A mitologia está ainda muito presente. A ideia do mito, né, o mito como aquele que une as pessoas, aquele que oferece respostas, aquele que apresenta soluções, que narra a verdade, essa figura do mito, ela está muito presente, né? Eu não preciso nem dizer muito para vocês, eu tenho certeza que vocês já pensaram em alguma coisa, né? Então, a presença do mito, ela ainda está muito presente entre nós. Apesar de o mito ser, já desde lá da Grécia Antiga, principalmente depois da filosofia, como sendo uma mentira, né? Lembram que eu falei, acho que eu não coloquei aqui, não. Lembram que eu falei para vocês, no final da aula passada, eu trouxe o exemplo do mito, ou de uma narrativa mitológica, né, do Odisseu e as sereias. Estão lembrados? Estão lembrados?
Alguém lembra para nós aí, rapidinho? Como que era o mito do Canto das Sereias e Odisseu? Essa passagem, né, na verdade, é uma passagem de uma obra que foi escrita por um grande chamado pai da literatura ocidental. Vamos ver, pessoal, quem colabora aí. Estão Eu lembrados? só não lembro no começo que de quem tinha falado, se foi a Oráculo ou algo parecido, que ele enfrentaria um desafio assim, que ia tampar os ouvidos dos homens dele no navio, que senão eles seriam afetados pelo canto das sereias. Daí então ele queria provar, tipo, e atravessar aquele trecho sem tampar os ouvidos para experimentar. Não é, não foi bem magos que foi dito, foi a tentação, uma coisa assim. Isso. Daí então ele pediu para um dos marinheiros, dos homens dele, amarrar ele no mastro e tampar os ouvidos dos remadores. Assim, os remadores não foram afetados e conseguiram atravessar. Enquanto ele ficou, entre aspas, sofrendo ali, tipo, ficou meio louco por conta do canto. E atravessaram essa parte aí do trajeto, onde já tinha sereias, e essa passagem conta mais, tipo, que ele queria experimentar os prazeres das coisas sem cair nas tentações. Mais ou menos Isso. isso que eu me lembro. Sim. Desculpa, eu não vi quem que falou. Pode dizer seu nome? Eu, Matheus. Matheus. Isso, Matheus. Muito obrigado. Reconstruiu corretamente aí essa passagem. Esse é o chamado Canto das Sereias, né? Da obra de Homero, na passagem que Odisseu está voltando para sua casa, Ítaca, né? E ele precisa atravessar vários... ele fica 10 anos navegando pelo mar, né? E ele precisa atravessar por vários desafios, e um deles, né, foi dito pela feiticeira Mateus Circe, na ilha de Circe, né, uma ilha que ele tinha ficado um tempo, que ele iria atravessar vários desafios ainda já no próximo dia. E no primeiro dia de viagem, assim que eles começam a navegar, eles se deparam, né, com as sereias, né, muito bem reconstruídos aí pelo nosso colega. Só que, lembra como eu terminei a aula da semana passada dizendo que a mitologia é cheia de histórias assim, cheia de histórias simbólicas, muitas histórias que exploram todos os dramas e sentimentos e a condição humana de uma maneira muito mais prazerosa da gente ouvir, muito mais elaborada do ponto de vista simbólico. E o que vem na sequência? Eu lembro que eu terminei e dei a aula fazendo isso. O que vem depois, então? O que um filósofo diria diante desse acontecimento? Lembram? Eu encerrei a aula falando disso. Vamos tentar recuperar aí a nossa memória para a gente fixar bem essa primeira parte, que é bem importante. O que um filósofo diria ao ler essa passagem em que Odisseu está atravessando o mar e o canto das sereias tentam fazer com que ele experimente todas as paixões e os desejos humanos? O que um filósofo diria? O que os filósofos diriam nessa hora? Se vocês compreenderem isso aqui, a gente já deu um grande passo. Estão lembrados? Vamos ver. O Mateus, né? Mateus fez uma reconstrução belíssima aí da passagem do Odisseu e as sereias. Mas o que vem depois? Eu falei isso na aula. Se não me engano, eu terminei a aula falando disso. No fim da aula, a gente já não está mais tão atento assim, né? Alguém lembra? Pode escrever no chat também lá. O que um filósofo vê quando... o que um filósofo diria quando escuta essa história? Prof, eu tenho uma hipótese. Eu não vi, Fale. mas eu tenho uma ideia. Sim, diga. Quem que está falando? Desculpa. É a Ana, a Lívia. Ana Lívia. Vai, Ana. Então, levante a sua hipótese. Presente para nós. Eu creio que ele iria querer, no caso, desmistificar isso, ia fazer os questionamentos para entender o significado por trás daquele mito, no caso. Perfeito, Pra entender Ana. o que está querendo passar, não no sentido literal. Isso, Ana. Perfeito. Perfeito. Isso que você está dizendo que é o sentido literal, na verdade, é o sentido natural.
o sentido literal é esse do Odisseu, né? Porque é literatura. Na literatura, a gente pode brincar com as palavras. É muito mais prazeroso, né, contar e tentar explicar algo simbolicamente por meio da literatura. A filosofia não faz isso. Eu lembro que eu brinquei, né, na semana passada, isso não sei se vocês entenderam como uma brincadeira, mas enfim, os filósofos são os chatos da história, né? No sentido de que o que é um filósofo? E isso começa a acontecer logo depois. O Homero escreve essas histórias, aí que vem o problema, né? Se o Homero não tivesse escrito essas histórias, né? Porque quando ele escreve, opa, peraí, agora está escrito, vamos lá ver o que está escrito. Aí quando você tem o objeto escrito ali, impresso não, né? Porque na época não era impresso, né? Hoje a gente tem ele impresso. Mas quando você olha e começa a olhar atentamente, começa a tentar descrever aqueles acontecimentos, você começa a levantar hipóteses, né? E é isso que os primeiros filósofos fazem. Eles vão dizer assim, olha, na verdade, essa região por onde Odisseu poderia ter passado, porque ela é uma história muito antiga, né? Ela data, por exemplo, nessa época aí dos primeiros filósofos, do próprio Homero, acredita-se que era uma história que teria acontecido em torno de 6.000 anos antes daquela época, né? Não, 6.000 não, 5.500, 5.400 anos antes daquela época que Homero escreveu, né? Ou seja, era uma história muito antiga, que tinha acontecido num passado muito longínquo, né? Em seres quase originais, né? Os primeiros seres humanos, né? Então seria uma história muito passada. Mas quando ela está escrita, você começa a tentar circunscrever isso. Tá, mas onde que era exatamente isso aqui? Era mais ou menos naquela região ali onde hoje só para vocês terem uma ideia, né? Onde hoje o sul da Itália, aquela região ali da ilha da Sicília. Essa ilha, hoje a gente chama ela de Sicília, mas na época dos primeiros filósofos, ela era chamada a Ilha Trinácia, que quer dizer ilha de três pontas, né? Se vocês olharem, vocês vão ver que ela é bem em formato assim, ela tem quase o desenho de um triângulo, né? Ela uma ilha que tem três cantos, né? Eles chamavam isso de a Ilha Trinácia, né? E aí, num desses cantos da ilha, tinham trechos em que a navegação ela era muito difícil, né? Porque aconteciam duas coisas. Primeiro, tinham muitas montanhas, rochedos no meio do mar, no meio não, né? Mas enfim, próximo da ilha, e soprava um vento muito forte e tinha muito sereno, muita névoa, né? Então aquilo ali inebriava, de certa forma, os marinheiros, né? Porque geralmente quando eles estavam chegando próximos da ilha, eles vinham cansados, eles estavam viajando já há muito tempo, era o caso, por exemplo, do Odisseu, que ficou 10 anos perdidos no mar, né? Ele e os seus marinheiros, né? Aqueles que estavam ali com ele, né? Foram só 6 no final, e eles morrem, logo na sequência eles morrem. Só sobra o Odisseu. Só o Odisseu volta para casa vivo, de todo o seu batalhão, né? Todo o seu exército, né? Que tinham ido para a guerra de Troia. Só ele chega vivo, né? Todos os outros morrem. Só ele chegou em casa vivo. E então, assim, os filósofos começam a levantar hipóteses mais... isso que você quis dizer, Ana Lívia, de literal, na verdade, eles vão dizer assim, a gente vai tentar encontrar respostas naturais, explicações pela natureza, né? Explicações que podem ser compreendidas por qualquer ser humano que tenha capacidade racional. Não são histórias fantasiosas como essas contadas por Homero, ou por Hesíodo na Teogonia, né? A origem dos deuses, né? Que a Terra foi criada, né, da relação de amor entre o céu e um deus, algo assim, tá? Não tem nada a ver com isso. Os filósofos começam a questionar esse tipo de explicação e tentam encontrar respostas com base, Ana Lívia, não no sentido literal das coisas, mas respostas naturais, né? Com base naquilo que a natureza pode dizer, tá? Acho que alguém escreveu alguma coisa no chat, lá, deixa eu ver. Aquele que ele se amarra no mastro, João. A gente está falando do Odisseu. O Odisseu é o sujeito que enfrenta, né, todas essas dificuldades, né, na sua viagem, vindo para casa. E aí ele que é amarrado no mastro, sim, né? Ele é amarrado no mastro e tem os seus ouvidos
não é colocado ser nos seus ouvidos, ele não coloca, né? Todos os outros marinheiros colocam e ele não coloca, porque ele quer ouvir o canto das sereias. Isso é um comportamento tipicamente humano, né? Por que humano? Porque mostra como que os seres humanos eles podem fazer as duas coisas. Eles podem ser muito astutos, ao mesmo tempo que se deixam levar pelas paixões, pelos desejos típicos, né, dos humanos. Tá? Não, então, nenhuma pergunta aqui mais. Vamos voltar lá para a apresentação. Tá? Então, é isso que fazem os primeiros filósofos. Esses primeiros filósofos, vejam que a gente vai ver que eles são ali por volta do século VII, século VI antes de Cristo. São chamados de filósofos pré-socráticos. Por que pré-socráticos? Porque eles são antes de um outro grande filósofo dessa época, que é Sócrates, né? Sócrates vai viver no século V, finalzinho do século V, início do século IV antes de Cristo. Os séculos são decrescentes antes de Cristo, né? Isso você sabe. Então, lá no século VI, século VII antes de Cristo, a primeira forma de filosofia era uma forma de filosofia muito de enfrentamento a essas explicações dadas pela mitologia. E os primeiros filósofos, então, eles não se intitulavam filósofos pré-socráticos, mas eles eram chamados, e eles procuravam mais ser chamados de filósofos naturalistas. Né? Aqui é um conhecido nosso já, né, de quem estava na última aula, é Tales de Mileto. Tales é o primeiro filósofo que vai dizer assim, olha, essa história de dizer que os acontecimentos são vontade dos deuses, enfim, ela não é verdade. Porque se a gente olhar atentamente a natureza, a gente vai encontrar muitas formas na natureza, muitas formas perfeitas, né? Por exemplo, o círculo, né? Aqui nós temos um triângulo, né? Se a gente pensar, fazer um traço mais aqui, nós temos um quadrado, né? Essas formas aqui nós temos um movimento elíptico também, né? Aqui nós temos um primeiro círculo e ele vai se expandindo lá para o resto das imagens aí que a gente pode derivar dessa primeira aqui, tá? Então, aqui nós temos o Tales olhando para a natureza. Esse é o sentido, né? O que a Ana Lívia dizia que era literal, na verdade, é natural, tá? Isso é uma explicação natural das coisas da natureza. O movimento dos astros, né? As tempestades, por exemplo, um filósofo não vai dizer que um raio no céu é algo que um deus, por algum motivo que despertou a sua ira, jogou contra os homens, né? Por exemplo, aquela ideia, né, de que existe um deus do raio, e que a cada malfeito humano, ele joga um raio, né? Ou por alguma razão, né, ele vai jogar um raio contra os seres humanos. Os pré-socráticos vão dizer que isso é tudo uma grande bobagem. Né? Por isso que eu disse que os filósofos eles são os primeiros chatos da história, né? Porque eles vão, de certa forma, querer acabar um pouco com essa narrativa mítica, né? Na última aula, nas outras aulas, eu falava isso também, né? A postura das pessoas ao ouvirem as narrativas míticas, ela era uma postura sempre de ouvir só, né? Os primeiros filósofos vão inverter isso e vão dizer que a gente precisa ver e observar. Vejam, a observação, pessoal, ela é o primeiro passo da ciência contemporânea, né? Lembra que eu falava para vocês que a gente precisa buscar lá na raiz, lá nas nossas origens, lá nas raízes da nossa árvore genealógica, a origem, né, de todo o nosso desenvolvimento. Então, os primeiros matemáticos, eles já lançam as bases, né, daquilo que é a ciência contemporânea, né, e as técnicas possíveis, e toda a tecnologia hoje, com base nessa mudança aqui de postura, né? Uma postura que não só mais ouve, né? Porque a postura de ouvir é uma postura passiva. Agora, quando você observa, quando você olha, você desenvolve uma capacidade fundamental para a busca das suas respostas, né? Bom, o Tales, então, né? Essa aqui é uma passagem, né? O Tales, ele foi ironizado por uma empregada dele, né? Ele estava observando as estrelas no céu
e na frente dele tinha um poço e ele caiu dentro do poço, né? E aí a empregada que estava vendo ele disse para ele, como pretendes tu, Tales, que não pode sequer ver o que está à tua frente, conhecer tudo acerca do céu, né? Vocês imaginem, né? O Tales foi considerado maluco, né? Um cara fora do juízo. Quando começou a propor respostas para essas questões com base na natureza e na sua observação, né? A empregada dele dá uma debochada nele, né? Como é que você quer compreender todo o universo se você não consegue ver um buraco que está na tua frente, né? Mas às vezes isso é um simbolismo para dizer, olha, talvez aquilo que vocês consideram que é importante de se olhar não seja o mais importante de ser olhado. A gente precisa olhar coisas mais longes, né? Mais distantes, mais profundas, levantar hipóteses mais elaboradas, não tão simplistas, né, para as nossas perguntas, né? Não tão próximas do nosso nariz, né, como esse buraco que está aqui na nossa frente, né? Então ele, de certa forma, está querendo dizer assim, olha, a gente precisa, se a gente quer realmente buscar uma boa resposta, a gente precisa olhar longe, precisa olhar com mais atenção para o céu, se for preciso, tá? Isso faz uma ruptura com essa visão mítica de mundo, né? Por que rompe, né, gente? A empregada do Tales estava satisfeita com aquele mundo organizado por meio dos mitos, né? Porque ele dava segurança para ela, né? Não só para ela, mas para as pessoas que compartilhavam dessa visão de mundo, né? Agora vocês imaginem, né, pessoal, um mundo que começa a ser abalado nas suas estruturas de sustentação, né? Como era o caso da mitologia. 6.000 anos, uma história passada de geração em geração sendo contada, né? Sendo contada a mesma história, ou com poucas diferenças, né? De repente vem alguém que diz que não, essas histórias elas não são reais, elas são invenção, elas não são respostas naturais, elas são imaginações, elas são respostas artificiais. Tá? Muito bem, então isso rompe com uma visão de mundo. Essa questão do buraco na frente lá, né, que o Tales cai, é um pouco a nossa vontade a nossa limitação, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas que estão muito próximas de nós, né? E que não consegue sequer olhar para algo que está mais longe, né? E que talvez a resposta esteja lá naquilo que está mais longe. Então aqui também, né? Eu já tinha falado isso, né? Essa observação do Tales, né? É a marca da filosofia e da ciência, né? Contemporaneamente, né? Em oposição ao ouvir, né? Que era típico, né, das narrativas mitológicas anteriores, né, esse desenvolvimento da filosofia. E aí, então, essa valorização da visão, da observação, marca, portanto, o início da filosofia. Então, aquela narrativa bonita, que o nosso colega aqui reconstruiu no início, né, que a gente viu e explorou mais ela na semana passada, aquela narrativa, ela sucumbe diante das explicações propostas agora pela filosofia. Muito bem. Quem que é que propõe essas respostas, né? Qual que era, assim, com base em que esses primeiros filósofos, então, ofereciam respostas? Esses primeiros filósofos, né, eles eram chamados de naturalistas. E para eles acreditavam que tudo que existe no mundo, ele girava em torno desses 4 elementos da natureza, tá? Eles eram divididos basicamente em 2 grupos, né? Nós não temos obras desses filósofos. Lembra que eu falei para vocês? Eu não estou com ela aqui agora, né? Senão eu vou mostrar, a próxima aula eu mostro. Diferentemente da Ilíada e da Odisseia de Homero, né, que são obras que permaneceram ao longo do tempo, dos filósofos pré-socráticos a gente não tem obras deles, a gente só tem alguns fragmentos, né? Fragmentos são trechos de textos que eles deixaram, né? E uma doxografia que por exemplo, o que o Platão vai dizer dos pré-socráticos, o que o Zenão, que é o filósofo, né, do século IV, vai falar sobre Demócrito, que é um filósofo do século VI. Tá? Então, essa filosofia pré-socrática tratou da natureza, como eu falava antes para vocês também, né? E a grande ideia era encontrar um princípio que fundamenta toda a totalidade. Essa palavra, totalidade, ela é bem importante, né? Porque os gregos imaginavam assim, que o momento que você descobre o princípio de todas as coisas, você tem como compreender o resto de todas as outras. Por isso você consegue compreender o que eles chamavam de totalidade, né? Esse primeiro princípio é essa palavrinha grega aqui, arché, né? A arché
que quer dizer, né, o primeiro elemento físico da natureza. Eles se diferenciavam basicamente nessas 4 possibilidades, né? Água, ar, fogo e terra. Então, 3 grupos, vamos dizer assim, né, não vou me estender muito aqui, depois vocês podem ler isso. Mas eu queria, assim, só caracterizar, né, explorar um pouco mais isso, né? O que os pré-socráticos fazem é uma cosmologia. Na graduação de filosofia, né, eu lembro que quando eu fiz filosofia, o curso de filosofia, tinha uma disciplina, né, que fazia parte do currículo chamada cosmologia. E a gente estudava profundamente. Isso já fazem 20 anos, né? O primeiro ano de filosofia meu foi no ano de 2001. E foi no primeiro ano de filosofia que eu estudei essa disciplina, cosmologia. E é isso que eu estava falando, né? A ciência que estuda qual a origem do cosmos, qual que foi o primeiro princípio originário, criador, natural, eterno, o princípio de toda a natureza na sua totalidade. É isso que a cosmologia faz, é isso que os pré-socráticos fazem, né? Então, o conceito de physis, que é o conceito que vai dar nome a essa disciplina que vocês gostam bastante no ensino médio, que é a disciplina de física, né? Que vocês vão estudar a matéria, a composição da matéria, né? Qual que é a primeira... como que a matéria se compõe, quais são os efeitos, os fenômenos que acontecem com as matérias. É isso que os pré-socráticos faziam. Os 2 principais pré-socráticos, tem outros, né? Mas aqui os 2 principais pré-socráticos são esses que vocês estão vendo aí. Heráclito e Parmênides. E eles têm uma mudança conceitual, filosófica, bem importante, que marca toda a tradição filosófica, tá? É uma pena que a gente não tem mais obras desses 2 filósofos aí, o Heráclito e Parmênides. Eles vão dizer que, basicamente, existem 2 formas da gente compreender o universo, que são essas aí que estão diferenciadas aí, tá? Vocês estão vendo, né? O Heráclito dizia que tudo está em eterna mudança. Já o Parmênides dizia que não, né? Que as coisas têm uma essência, que o ser é, ou seja, as coisas são e elas não podem não ser ao mesmo tempo, né? E o Parmênides é o criador do chamado princípio da identidade, né? Então, por exemplo, assim, a gente pode fazer uma reflexão sobre esses 2 autores e do debate que eles promoveram ao longo da filosofia. Por exemplo, desculpe, alguém que mora perto de algum rio? Eu Isso. não é exatamente perto, mas sim. Mora literalmente na frente. Quem que mora literalmente na frente? Eu, o Emílio. Emílio, tu mora literalmente na frente do rio. É, que nem aqui no centro meio que tem uma rachadura e no meio passa um rio. Ok, muito bem. Tu mora onde? Riozinho? É. Ah, tá. Então tá bom. Aí, é o Rio Rolante? Não. Não, é o riozinho. Ah, Riozinho. Tá bom. O Riozinho. Pensa comigo, não só você e os seus colegas também. Você pode entrar 2 vezes no... Quando você... imagina que você entrou no Riozinho. Hoje não. Pensa num dia de verão. Porque ele é pitospirose, porque aquilo lá é mais poluído que sei lá o quê. Pois é, mas tenta imaginar em algum lugar que ele seja limpo. Eu não consigo imaginar Riozinho com um rio muito poluído. Tá. Pense assim, um lugar em que ele está bem agradável, né? Que ele não está poluído ainda. Deve ter algum momento. O Rio dos Sinos, ele não é poluído em algum lugar. É que aqui no centro não pode entrar por causa que vai coisa de esgoto. Muito bem, mas imagina assim que você consegue ir para algum outro lugar onde não cai o esgoto. Ah, então tá bom. Imagina que você tenta entrar nesse rio. Você entrou ele hoje. Se você entrar amanhã nele, ele é o mesmo rio ou não? Não é? Não, é o mesmo rio, porque a água tá sempre correndo. Não sei. O que vocês acham? É o mesmo rio ou não é? Eu acho que é por causa Não é o mesmo rio. Por causa que tem uns Não é a lugares mesma que água. são Porque a fechados. água tá sempre correndo. Quem que tá falando que a água tá O sempre único lugar que correndo? poderia ser é o Victor. O Vic, único lugar que poderia ser é no açude.
Ou até ali Eu acho também. que é, só que com águas diferentes. É que me lembra de daquele, acho que é um mito, que existe assim, que explica do carro, que se tu mudar todas as peças do carro, se ele continua sendo o mesmo carro. Essa é uma boa pergunta. Também. Para Heráclito, vamos ver o que os nossos amigos aí, barbudos do passado, diziam, né? O Heráclito dizia que não, que a gente nunca entra duas vezes no mesmo rio, né? Porque o rio está sempre mudando. Assim como todas as coisas, né? A gente poderia fazer essa mesma analogia com o que nós somos. E aí que entra a reflexão que o Parmênides, por exemplo, lança. O Parmênides vai dizer que as coisas são e elas não podem não ser ao mesmo tempo. Se o riozinho era rio hoje, é rio hoje, amanhã ele será rio também, né? Ele vai ter alguma coisa, a essência dele, que não vai mudar. Ele pode ter a água que mude, as suas barrancas que se alterem, o seu leito que em algum momento se transforme, mas ele essencialmente vai continuar sempre sendo o mesmo rio, né? O Heráclito vai dizer que não, que as coisas estão em eterna mudança. Por isso que para ele o primeiro elemento é o fogo, né? Porque o fogo, o que faz o fogo, né? O fogo está sempre destruindo alguma coisa, está sempre se mudando, né? Ele está sempre tirando algo e produzindo outro, né? Então está sempre mudando, né? Já o Parmênides vai dizer que não, né? E ele pega como exemplo para dizer isso o próprio ser humano, né? Vocês imaginem, vocês são o mesmo que foram há 10 anos atrás? Será que eu, Tadeu, professor Tadeu, sou o mesmo que fui há 10 anos atrás? Para Heráclito, não, porque a gente está em eterna mudança, sempre em eterna mudança. O Parmênides vai dizer que sim, né? Eu era o mesmo. Aquilo que tudo que era para mim ser já estava ali em mim, né? Só que eu vou a cada momento sendo uma coisa nova. Estão entendendo isso, pessoal? Não é que eu vou mudando, eu vou sendo uma coisa nova a cada momento. Eu estou sempre sendo, tá? Por isso que o princípio que ele cria é o princípio da identidade, que as coisas elas não mudam, elas têm uma identidade em que, por mais que o tempo passe e as coisas se alterem, então, por exemplo, aquilo que eu fui há uma hora atrás, quando a gente estava começando o curso, naquele momento eu era um ser. Já estava potencialmente lá em mim, naquela hora, aquilo que eu sou agora, né? Só que, óbvio, com essa passagem de tempo, eu fui, né? O ser foi sendo, ele foi se atualizando, ele foi se transformado em ato, né? E depois, daqui uma hora, eu vou ser também a mesma coisa, mas potencialmente eu já sou tudo aquilo que eu vou ser, tá? É como uma semente, imagine uma semente, tá? A semente já é a árvore, né? Só que enquanto ela é semente, ela está sendo semente, mas potencialmente ela é várias outras coisas. Ela é uma árvore, ela é um lápis, que depois vai se transformar, né, a partir da madeira que foi produzida, enfim. Então esse é o primeiro debate dos filósofos. Os filósofos vão tentar compreender os fenômenos da natureza a partir de uma ferramenta própria, né, que é a capacidade racional. Eles vão inserir a racionalidade no debate sobre as grandes perguntas da humanidade. Deixa eu ver o que eu tinha mais colocado. Tá, eu não vou entrar nos sofistas hoje, vamos deixar para a próxima aula. Tá? Então a gente vai ver, tem uma série de outros filósofos pré-socráticos, né? A gente não vai ver, não vai ter tempo de fazer isso, mas eu vou indicar as leituras para vocês que no material ali da semana, das leituras da semana, que vocês vão ver mais também sobre os pré-socráticos, tá bom? Fica essa primeira reflexão inicial aí desse primeiro grupo de filósofos, tá? Que é os chamados pré-socráticos. Para a próxima aula, já vou adiantar aí alguns itens, a gente vai começar a estudar os sofistas, que é um outro grupo de filósofos também, contemporâneos de um outro grande filósofo, que é Sócrates, que a gente vai entrar daí no período clássico. Então, a gente está fazendo aqui uma diferenciação histórica aí, né, desse contexto. A gente estudou um pouco da mitologia, hoje a gente viu um pouquinho dos pré-socráticos, que são os filósofos que vão tentar dar respostas naturais para aquelas explicações dadas antes pela mitologia. E na próxima aula a gente vai estudar então um pouquinho dos sofistas e dos Sócrates, né, que são os filósofos clássicos dessa época. Tá bom? Então encerramos por aqui, né, a aula de hoje, né? Já estamos em função aí do nosso tempo, a gente vai encerrando por aqui.
Até aqui, pessoal, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de comentar? Deixa eu parar minha apresentação. Professor, só uma pergunta assim, não tem a ver com a aula, mas tu vai fazer chamada? Vou. Agora. Tá bom, espera só um minutinho que eu vou falar pros que estão saindo, Ah, infelizmente sim, agora. sim. Vocês têm outra aula agora? Sim. É azul agora, 9h40. Muito bem, gente. Alguém conseguiu entrar no Moodle, pessoal, pela chave que eu passei? Só me confirmem aí, por favor. Eu. Conseguiu acessar? Aham. É aquela chave lá mesmo? Sim, sim. Beleza, ótimo. Tu já conseguiu visualizar ali como é que é o esquema, então? Eu não sei quem é que está respondendo agora. Consegui, eu, Gustavo. Gustavo. Tá bom, beleza. Muito bem, então vamos à chamada. Lançar frequência em planilha. Hoje, dia 16. Ana Lívia, tá aí. Andriele, também tá aí. Eu. Arthur. Eu. Arturo Souza. Esse falou no grupo que não ia vir. Okay. Carlos Eduardo. Aqui. Carlos Eduardo Silva. Está aí o Carlos Eduardo Silva? Não. Eduardo dos Santos. Emílio está aí. Eric está aí. Eu. Felipe. Eu. Fernanda. Fernanda Kinivitz, não. Gabriela Azevedo. Gabriele Souza. Aqui. Gustavo da Silva. Eu. Gustavo Trevisani. Aqui. Ellen. Aqui. Isabela. Presente. Jaine. João Augusto. João Augusto. Ele tá aí, só que o microfone dele tá bugado. Tá. João Vitor. Carol. Laura. Aqui. Lucas. Maria Luísa. O Lucas falou no chat que ele tá aqui. Maria Luísa falou que a net dela caiu. Ah, tá. Matheus de Oliveira. Eu. Monique. Presente. Murilo. Aqui. Pablo. Aqui. Rafael. Rafael de Lima. Aqui. Samuel. Aqui. Samuel Guedes da Silva. Vitor Natanael. Eu. Vitor Bernardo. Aqui. E Vitor Eduardo. Aqui. Certinho. Beleza, gente. O professor Samuel de Oliveira Jardim, não sei se tá aí. Tem 2 Samuel na turma. Deixa eu conferir isso.
tem 2 Samuel. Os 2 estão aí? Eu dei presença para o Samuel Jardim e para o Samuel da Silva, não. Tá, então tá certo, tá certo. Tá, beleza. Eu vou parar a gravação agora, gente. Ok.